Irmãos, nós tivemos na quarta-feira o pastor Donizete abrindo essa mini semana e ele falou que do tempo que os pais devem ter para com os filhos. E entre algumas coisas que ele falou aqui, ele disse: se a família não tem recurso, que faça um piquenique no Laranjinha. Se tem um pouquinho de recurso, que saia a família e vão almoçar na Parada da Serra, Afonso Cláudio, mas que você dedique tempo para a sua família. O pastor Cristiano, ele esteve aqui na quinta-feira e falou sobre como deve ser o relacionamento de marido e mulher. E dentre outras coisas, ele falou que o homem que é homem faz o quê? Oferece o ombro para a mulher chorar. E ontem à noite nós tivemos um assunto interessante apresentado pelo pastor Rafael, é isso? De Sobreiro, que falou bem direcionado para os jovens. Aquele que quer casar, primeira coisa ele precisa de ter o quê? O quê? Presença de Deus. Precisa ter Deus. Depois o quê? Trabalho. E as outras coisas aí eu espero que os jovens decoraram, devem cultivar. Lembram disso? Ele falou cultivar a própria namorada e assim por diante. E hoje o tema sugestivo, irmãos, era que nós devemos nos preparar para encontrar com Deus. Hebreus capítulo 2, versos 1 a 3. Eu gostaria de ver todos abrindo a Bíblia e que você tentasse juntamente conosco entendermos o texto. Vamos lá. Hebreus capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ok? Verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Verso 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram? Eu gostaria de perguntar à igreja o que vocês entenderam desse texto. Quando a gente lê assim, à primeira vista, é difícil de entender. Mas Deus tem verdades maravilhosas nesses 3 versos. O apóstolo Paulo, ou o escritor de Hebreus, que alguns discordam de ser Paulo, vamos falar o escritor então, ele faz aqui certas advertências para nós e alguns desafios. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Atenção, famílias, os pais e as mães, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aí o texto, ele faz aqui que um relatório baseado no Antigo Testamento, dizendo o seguinte, que lá no Antigo Testamento, anjos falaram, e aqueles que não atentaram para os profetas e para os anjos, receberam a justa punição pela sua desobediência. E diante desse texto, ele fala, como nós escaparemos de tamanha salvação, que já temos o exemplo todinho do Velho Testamento, das coisas que aconteceram e que Deus cumpriu, sendo anjos terem falado. Agora no verso 3 ele fala que agora a salvação tem sido anunciada por quem? O que diz a sua Bíblia? Quem anuncia a salvação agora? Olha só, a qual tem sido anunciada inicialmente por quem? Pelo Senhor. Bom, lá no Antigo Testamento, anjos e profetas falaram. Agora, ele fala assim que o próprio Senhor Jesus Cristo veio anunciar a salvação.
E como nós escaparemos de tamanho salvação. Mas preste atenção, irmãos, o verso começa assim, o capítulo começa assim: por esta razão. Que razão? Volte à página da Bíblia aí. Volte à página da Bíblia, capítulo 1. Vamos entender o texto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Dá para vocês entenderem agora o texto? E aí, se você continuasse lendo, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se no passado os anjos, os profetas falaram e as coisas se cumpriram, mas nestes últimos dias, diz o texto, o próprio Senhor, o próprio Messias, conforme vimos na lição, tem nos pregado, por isso que eu acho que é Paulo que escreveu esse texto, como nós escaparemos se ainda negligenciarmos essa situação. E eu gostaria de apelar às famílias, depois dessa meia semana de oração, a sua família vai continuar sendo a mesma? Aos casais, depois dessa meia semana, depois das mensagens que ouvimos, a sua família vai continuar sendo a mesma? Pense nisso. Você que é filho, relacionamento aí, eu gostaria de pedir aos pais, aqueles que os filhos estão distantes, dê uma ligada para eles hoje, dê um alô para eles, mande um e-mail, mande um zap. Eu gostaria de falar para aqueles que estão assim, diferentes em casa. Pai chamou atenção, o filho respondeu mal. Você vai continuar com essa situação de diferença ou de indiferença, achando que ele me ofendeu e ele é chato e ninguém suporta o pai, a mãe, o filho. E muitas vezes nós pregamos, ouvimos e a situação continua. E a gente chega quase ao ponto de acharmos que pregar, de preparar um sermão, de tirar tempo, não surte nenhum efeito. Mas que Deus seja misericordioso. Eu falei na minha classe hoje que Deus vai fazer de tudo para nos salvar. E Jesus fez de tudo para salvar Pedro. E o Espírito de Profecia diz que a senhora White diz que Jesus fez tudo para alcançar Judas. E Deus está fazendo de tudo para nos alcançar. Mas, irmãos, vamos relembrar um pouquinho. Segundo Pedro, quais foram os acontecimentos que o apóstolo Paulo fala aqui de uma maneira bem clara, que Deus retribuiu o castigo? Vocês sabem no Antigo Testamento? Capítulo de 2 Pedro, vocês sabem quais os acontecimentos que o apóstolo Paulo refere no Antigo Testamento? Que Deus, através de anjos, falaram e as pessoas não escutaram? Se vocês não sabem, vamos achar lá, 2 Pedro capítulo 2, verso 5. 2 Pedro capítulo 2, verso 5. Acharam? E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Lembraram? Temos 2 famílias aí. Família de quem? Família de quem? Noé, de quem mais? Ló. Conhece a história? O verso termina dizendo que Deus deixou aqueles exemplos para quem? Para nós. Vamos estudar um pouquinho a família de Noé? Vamos estudar um pouquinho a família de Noé? Volte lá no capítulo de livro de Gênesis, capítulo 6, lá no início da Bíblia. Vocês lembram que os pregadores desta semana usaram as famílias da Bíblia para tirarem lições. A de Noé e a de Ló. Vamos pensar capítulo 6, verso 8 e 9 e o verso 10.
Acharam aí? Quantos acharam? Todos? Ok. Vamos lá. Porém, Noé achou o quê? Graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Vocês viram o tamanho da biografia de Noé? Viram o tamanho da biografia de Noé? Eu fiquei envergonhado, irmãos. Vou dizer por quê. A Câmara de Vereadores me procurou um dia desses e queriam fazer uma homenagem, como fez para algumas pessoas aí. E aí pediram para que eu fizesse um histórico da minha vida, né? Eu não tinha lido aqui a história de Noé ainda. E aí eu pedi ao Timóteo que fizesse um histórico. Ficou bem maior do que o histórico de Noé. Aí quando eu li essa semana, me preparando, aqui eu fiquei assim pensando, como que a gente é arrogante. Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Se fosse escrever a seu respeito, o que é que escreveria em tão poucas palavras? Pense nisso. E eu também fiquei pensando, irmãos, domingo de noite eu assisti um pedaço do Fantástico. Eles reeditaram parte ou uma nova entrevista com o nosso novo presidente. E aí foram fazer lá uma homenagem, né, ou fazê-lo conhecido ao país. E mostra que ele tem raiz lá no Oriente Médio, mostra que ele tem tantos filhos com casamentos diferentes, que a luta dele até chegar à presidência. E eu fiquei pensando, por que não fizeram uma biografia tão pequenininha como a de Noé? Qual é a biografia mais importante? A de Temer ou a de Noé? Já pensaram? Irmãos, olha só, eu disse lá que os anjos falaram. Aí o verso 13 do capítulo 6, fala assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aí eu fui procurar no Espírito de Profecia o que a senhora White tem a respeito a dizer desse verso. Olha o que ela fala. Por meio de um santo anjo, declarou Noé o seu propósito e ordenou-lhe que construísse uma arca. Não foi Deus diretamente que desceu do céu e falou para Noé. Deus enviou um anjo. Por isso que o texto de Hebreus fala na obra dos anjos. Por isso que o apóstolo Paulo faz a comparação que os anjos no Antigo Testamento comunicaram a vontade de Deus. E ele faz uma colocação da seguinte maneira: se aquilo que Deus falou através dos anjos e as pessoas desobedeceram, receberam um justo castigo, quanto mais nós agora que temos as profecias cumpridas na pessoa do Messias, e agora esse Messias revelou todo o plano de Deus, como nós conseguiremos escapar ou fugir ou não participar dessa salvação que Deus nos oferece? Irmãos, notem só, quantos filhos teve Noé? 3. Sabem quando que Noé teve esses filhos? Sabe quando? Volta um pouquinho no capítulo 5, verso 32, o último versículo do capítulo 5. Era Noé da idade de 500 anos e gerou o quê? 500 anos, Noé gerou os 3 filhos. Não fala que foram os 3 de uma vez, mas o escritor bíblico diz que quando ele completou 500 anos, ele gerou filhos, um em cada ano, ou em cada 2 anos. Isso aí não escreve, isso aí não é o mais importante. Leia agora o capítulo 7, verso 6. O capítulo 7, verso 6. Tinha Noé quantos anos? 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra.
Ok? Vamos lá, Noé gerou os 3 filhos dele a partir dos 500 anos de vida. Noé entrou na arca com 600 anos de vida. Quantos anos pregou Noé? 120 anos. É isso? Como é que você sabe disso? A Bíblia não revela isso, mas o Espírito de Profecia fala no mesmo capítulo, na mesma página, fala assim: 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio de um santo anjo, declarou a Noé o propósito e ordenou-lhe que construísse uma arca. Irmãos, o que eu quero conduzir com isso? Quando Noé tinha 480 anos, o anjo de Deus apareceu para ele. Quando ele completou 500 anos, ele gerou filhos. E quando esses filhos nasceram e entenderam de vida, Noé tinha um plano para a salvação da família dele. Amém? Noé tinha o quê? Um plano para a salvação da família dele, chamado o quê? Chamado o quê, irmãos? A arca da salvação. E os filhos de Noé participaram na construção da arca, assim como o avô dele e o pai dele. O Espírito Profecia esclarece isso. Mas os filhos de Noé participaram na construção da arca. E o que fala depois da vida de Noé, quando veio o dilúvio? Quem é que entrou na arca? Quem que entrou na arca? Noé, com os seus filhos. Alguém falou mais alguma coisa? Com as suas noras e com a sua esposa. Nós vamos para o céu com quem, irmãos? Família, você vai com quem? Família, você vai com quem? Papai, mamãe, vocês vão com quem? Sabe, não está no meu sermão aqui não, mas eu me lembrei. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, o faraó falou assim: vocês vão, mas deixa aqui quem? As crianças, os filhos. Tem muita gente na igreja querendo ir para o céu, querendo deixar os filhos para trás. Os filhos não interessam. Irmãos, como escaparemos nós a tamanha salvação? Noé tinha um plano de salvação para a família dele. Quem foi o outro personagem, a outra família que nós falamos aí? Quem? Vamos abrir lá, vamos ver a história de Ló. Gênesis, capítulo 13. Um pouquinho mais para frente. Vamos estudar a Bíblia, irmãos. A Bíblia tem coisas reveladoras para nós. Gênesis, capítulo 13, 10 a 12. Vocês lembram que Ló e Abraão saíram juntos, caminharam, chegou a determinada altura, o gado cresceu, as famílias cresceram, eles ficaram muito ricos e tinha um problema lá chamado água. Abraão interviu na situação, falou: olha, não é bom que a gente vai brigar, e vamos fazer aqui uma divisão em paz. Se você for para a direita, eu vou para onde? Para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Irmãos, quão bom que se houvesse o mesmo espírito de Abraão em nós. Como haveria harmonia. Diante disso, no verso 10, depois dessa separação, a Bíblia diz assim: levantou Ló os olhos e viu todo que a campina do Jordão, que era boa, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor. Olha como é que era a terra, compara como o jardim do Éden, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina. E o que fala o resto do verso, irmãos? A frase termina assim, que ele ia armando as tendas a cada dia que se passava, até chegar aonde? Até chegar dentro de Sodoma. Irmãos, se Noé tinha um plano de salvação, eu ouso dizer que parece que Ló tinha um plano de quê? De perdição.
Irmãos, ele ainda é declarado justo na Bíblia e era justo. Mas as escolhas que ele fez com que tomasse um caminho errado. E vocês conhecem a história, o desenrolar da história, mas muitas vezes nós passamos despercebidos. E não vemos que Deus tem mensagens maravilhosas. Olha que o autor diz que ele ia. Isso quer dizer que dia a dia ele se afastava de Abraão e se aproximava de quem? De Sodoma e Gomorra. Eu não preciso descrever o que tinha em Sodoma e Gomorra, que vocês sabem, e nós talvez vamos ler um texto aqui ainda. O que vocês acham que encontrava em Sodoma e Gomorra? Toda espécie de perversão. As piores, as que hoje a gente fica horripilantes, já existiam nos dias de Ló. Mas lá, irmãos, tinha... Eu vou falar um negócio para vocês. Eu tinha tirado até uma fotografia, mas ela não ficou boa. Eu estava andando na Transamazônica e no meio do nada, no meio da mata, praticamente era mata, tinha uma mata, uma clareira, eu encontrei um restaurante. E o que me chamou a atenção não foi encontrar um restaurante. O que me chamou a atenção é que tinha uma plaquinha no barranco da estrada, e tinha uma placa assim, escrito restaurante, bem mal escrita, e escrita assim, Wi-Fi livre. Eu fiquei impressionado, irmãos. O Wi-Fi ele podia ter anunciado o cardápio, mas ele estava anunciando o quê? A internet. Por quê? Irmãos, para atrair. E se tem uma baita de uma ferramenta de trabalho, a internet, irmãos, mas se tem um negócio que atrai, que tira, que rouba o tempo da família, é o quê? Internet. Ele podia ter anunciado lá assim, né, vaca atolada, o prato, a carne disso, carne daquilo, mas ele anunciou Wi-Fi livre. Eu tenho a fotografia lá em casa, ela ficou meio apagada, senão eu tinha trago para nós ilustrarmos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu vou resumir a história, porque o tempo está correndo, está um pouco quente hoje. Ló, quando recebeu os anjos na casa dele, e ele foi na casa dos genros, ou daqueles que seriam os seus genros. O outro era noras, as noras entraram na arca. Quando Noé foi falar para os seus futuros genros, o que a Bíblia diz lá, vocês sabem? Vou ver se eu tenho o texto aqui. Gênesis 19, 29. Deixa eu ver, acho que eu estou falando errado. É Gênesis 19, 14. Gênesis 19, 14. Então Ló saiu e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há o quê? De destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Eu gostei dessa expressão, gracejava. Eles acharam que ele estava contando o quê? Uma piada. Isso é uma piada. Irmãos, eu vou falar como disse o pastor ontem, eu ouso dizer, mediante essa informação aqui, que Ló não havia pregado para os genros. Não dá a entender? Porque se ele já estivesse evangelizados os genros, eles não iam achar que era uma piada. No mínimo ia respeitá-lo. Eu gostaria de chamar a atenção aí dos pais, dos jovens. Como é que é o relacionamento em casa? A sua família tem um projeto de salvação? A sua família fala do céu? Irmãos, eu gostaria de chamar a atenção dos pais. As professoras fazem uma luta tremenda para os meninos decorar o verso. O pessoal da publicação faz uma luta tremenda no início do ano para você adquirir uma lição. E parece que é caro.
Caro irmãos, Noé dedicou a vida em favor da salvação de sua família. Quando você acha que a lição é cara, e você não estuda a lição, você não compra a lição, você não ensina seus filhos, você está cada dia armando a sua tenda rumo a Sodoma e Gomorra. Põe isso na sua cabeça. Irmãos, Jesus diz: quem comigo não ajunta faz o quê? Espalha. Não tem outra matemática. Se você não compra a lição, se você não instrui seu filho, se você não faz culto, você está armando sua tenda cada dia mais para onde? Para Sodoma e Gomorra. Eu fico pensando assim, irmãos, nós já entendemos que os anjos eram, vamos dizer assim, são inferiores a Jesus, por isso que o apóstolo Paulo, ou o escritor de Hebreus, fala assim: como nós escaparemos a tamanha salvação se negligenciarmos essas informações, ou se negligenciarmos o que o próprio Cristo disse para nós, se revelou para nós, se revelou o plano da salvação. Mas, irmãos, nós muitas vezes nos orgulhamos da nossa estrutura eclesiástica, universidade, televisão, rádio, né? A gente não se orgulha? A gente fala assim: nós temos uma organização X, demais. Mas olha só, irmãos, vamos pensar aqui na nossa igreja local. Começar pelo departamento infantil. Como nós vamos escapar de tamanha salvação? Não vamos escapar, irmãos, se jogarmos as oportunidades que nossas crianças têm desde criança, desde pequenininho. A Radassa, o filhinho da Paula, já vão lá no hall do berço? Lá no hall do berço, eu pensava assim: não aprende nada. Aprende. Mas aprende se você também fizer em casa. Porque você fala assim: a professora vai fazer, ele chega sem o verso decorado, sem a lição estudada. E mais, se você não estudar com ele, não tem ninguém que vai fazer estudar aqui. Põe isso na sua cabeça. Põe que você tem que ter um projeto de salvação chamado Arca da Salvação na sua casa. E depois nós temos que outra sala? Me ajude aí. Jardim. Aí ele já sabe alguma coisinha. O Benjamin está lá? Hall ainda? Depois vem o quê? Primários. Depois o quê? Juvenis. E depois? Adolescentes. Acima deles nós temos uma outra coisa: clube de desbravadores, aventureiros, clube de jovens, culto de quarta, culto de domingo, culto de sábado, desafio para lá, desafio para cá. E eu poderia perguntar assim: como escaparemos nós a tamanha oferta de salvação, irmãos? Pense nisso. Irmãos, eu quero mexer com a igreja agora um pouquinho. Melhorou, mas eu sei que vai piorar. O frio chegou. Eu gostaria de fazer uma proposta de não termos culto mais dia de quarta-feira. Você está de boca aberta, Naí? Tá, né? Mas não é para mexer com a igreja, irmãos, que eu estou falando. Pastor Alci, irmãos, quando foi presidente aqui, uma vez ele chegou na igreja do Ribeirão e ele deu uma lavada na igreja, da seguinte maneira: eu queria parabenizar a igreja de Ribeirão, que chegou ao estágio espiritual que não tem mais culto nem de quarta nem de domingo. Aí eles passaram a fazer culto de quarta e de domingo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu venho em todos os cultos quarta-feira, eu venho em todos os cultos domingo? Não. Mas eu faço o possível de estar em todos os cultos aqui. Sabe o que é doloroso, irmãos? É que você vem para cá, nós temos uma igreja de 200, e aí eu conto aqui, toda quarta-feira, se vocês não sabem, eu conto. 45, 36, 38, 42. Quando está melhorzinho, 50. Você pega 200, divide por 4, nós temos uma quarta parte. Aonde estão os outros? Vocês lembram da história que o pastor Bezerra contou aqui, de um homem que trabalhava num restaurante,
E aí o dono do restaurante passou a vender bebida alcoólica, ele pediu conta. E depois ele fez um plano com Deus, que ele não queria um trabalho que trabalhasse nem domingo e nem quarta, porque ele queria ter um compromisso com Deus no domingo e na quarta na igreja. E vocês sabem qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Ele achou um emprego que não trabalhava nem domingo, nem na quarta, nem no sábado, e era muito bem remunerado. Irmãos, mas se você tem um trabalho no domingo e na quarta, vai fazer seu trabalho. Mas eu acho, irmãos, que é vergonhoso para nós, qualquer um de nós, não termos nada para fazer em plena quarta-feira e sentarmos na frente de um boteco enquanto alguns estão aqui buscando a Deus. É um desserviço à nossa comunidade. Não quero ofender ninguém, irmãos. E não é o propósito de ofender. O propósito é edificar, crescer, amadurecer, encher o grão, porque nós vamos ser colhidos. Falando um pouquinho sobre educação, quando a igreja do Manteiga fez 100 anos, a lição foi em geral. O Zena está aqui presente, eu não sei quantos vão lembrar desse acontecimento. Aí a lição estava tratando de educação de filhos, naquele sábado. Eu vou trazer para ilustrar para os irmãos, para ver a necessidade que nós temos. No meio da lição lá, levantou um irmão, falou assim: pastor fulano, eu tenho uma filha que eu fiz de tudo para ela, criei certinha, lição, Bíblia, culto de manhã, culto de noite, culto na quarta-feira, culto no domingo. E essa minha filha não quer nada com Deus. E eu falei assim: eu quero ver o camarada sair dessa agora. Aí a pessoa que estava dirigindo a lição falou assim: se você fizer tudo certinho, ainda pode o quê? Dar errado. Mas se você fizer mais ou menos, o que vai acontecer? Com certeza vai dar errado. Mas eu gostaria de apelar para você que é pai, que é mãe, casal, sozinho. Desliga a televisão à noite, faça culto com o seu filho. Nós abrimos a loja às 7h30 agora, irmãos. Mas eu mais a Vânia fazemos culto todo dia às 5 da manhã. Porque se nós não fizermos culto às 5 da manhã, nós não teremos depois tempo para estudar a Bíblia. E fazemos culto à noite. E algumas vezes nós ainda cantamos um hino. A Vânia afina e eu desafino, mas cantamos. Eu erro e ela acerta, mas nós cantamos. Eu faço a primeira oração, ela faz a segunda oração. E de vez em quando eu encontro o Timóteo, fala: aí filhão, está fazendo culto? Você tem orado? Timago, você faz culto? Vocês estão fazendo culto? Financeiramente e sobre a idade, eles estão fora do meu controle. Mas espiritualmente não. Eu ainda sou responsável pelos meus filhos. E eu gostaria que vocês entendessem isso. Sabe, irmãos, a gente tem muita coisa a aprender. Nós temos muita coisa a abandonarmos e darmos valor. É duro, irmãos, quando a gente anda sexta-feira à noite e a gente passa assim na rua e sabe, ali mora o irmão tal e tem uma televisão ligada. Sabe? Aí você pode pensar assim: é na Novo Tempo. Mas quando você passa e vê o Pica-Pau, você tem certeza que não é Novo Tempo. A janela estava aberta. Mas Deus seja louvado se for Novo Tempo. E, gente, nós temos que romper com isso. Você tem que pensar como nós vamos nos salvar. Você tem que ter um projeto de salvação na sua casa. Porque a história de Ló, irmãos, termina dizendo, sabe o quê? Que os anjos tiveram que tomar Ló pela mão, senão eles seriam queimados. E eu disse aquela hora o verso, e eu vou mais longe agora, verso 29. Olha o que é que fala o verso 29 do capítulo 19. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Irmãos, Ló foi salvo, não foi pela obediência dele. Isso parece até antibíblico.
Mas Ló foi salvo porque Deus amava Abraão tanto que salvou Ló. Ló viveu de uma maneira perversa, ou não da vontade de Deus, não vou falar perversa, irmãos, porque a Bíblia descreve como justo, mas Ló não fez a obra que deveria ter feito na casa dele. E depois vocês sabem o que aconteceu entre Ló e as filhas, que suscitaram duas nações inimigas do povo de Deus até hoje, os amonitas e os moabitas. Sabe, irmãos, eu gostaria de terminar contando uma coisa bem pessoal. Aqueles que conheceram meu pai ficou 35 dias e noites no Hospital Silva Vida, em Colatina. E um sábado, ele havia dado uma melhorada. E aí todos os nossos irmãos, meus irmãos, a direção do hospital puxou meu pai até na porta da maca, até a porta do CTI. Não sei se a Vânia lembra disso. E sábado de tarde nós ficamos lá, meu pai tinha melhorado e achava que ele até ia sair do hospital. E aí era eu e o Mauro que morávamos aqui mais perto. O Mauro passava uma noite e outra noite, minha mãe passava o dia, apesar de terem sido separados. E numa noite daquela semana, eu fui lá, passei com meu pai. E as noites eram longas. E meu pai, entre outras coisas, expressou as seguintes palavras: que a maior vontade dele era sair do hospital e acertar a vida com a minha mãe e voltar para a igreja. Meu pai a vida inteira viveu, boa parte do final da vida dele foi ali em Sobreiro. E do lado da igreja, meu pai por muito tempo manteve um chiqueiro de porco. É duro de eu falar isso aqui. O Deci está aí, a testemunha disso. Mas naquela conversa, aquela noite, meu pai expressou umas palavras que ficaram assim muito marcadas na minha mente. Gostaria de voltar para a igreja, e você pensa na cena assim, todos você com a sua família, os seus irmãos, e nós entrando na igreja. Que cena bonita, ele falou. E nessa conversa meu pai adormeceu. 10 dias aproximadamente depois dessa conversa, meu pai estava na igreja de Sobreiro, mas dentro de um caixão. Eu não sei se todos os meus irmãos entraram na igreja naquele dia. A igreja de Sobreiro, eu sou grato até hoje. O dia que me convidarem, eu quero lá contar isso. Recebeu o meu pai. Eu sou grato à igreja. O culto foi feito lá, ele foi velado lá. Mas eu não sei se meus irmãos entraram para ver o meu pai na hora do sermão fúnebre. Sabe, irmãos, o Tiago, a Fernanda e a Luana vão cantar agora um hino que fala que o autor da música que sonhou que ele estava no céu, andando na Jerusalém, e junto com ele estava a família. Eu quero terminar o sermão dessa manhã não fazendo um apelo, irmãos, mas eu gostaria de convidar aqueles, como toda noite nós temos uma oração aqui, eu deixei para o final, que acham que tem algo na vida, na família, uma dificuldade. Gostaria de vir aqui, nós gostaríamos de fazer uma oração de encerramento dessa semana. Se você tem algo de bom, você venha também. Se você tem alguma dificuldade, falta o culto, falta um relacionamento melhor com os filhos, falta um relacionamento entre marido e mulher, tem problemas no namoro, vem aqui participar dessa oração e ouça essa música, irmãos. Sonho, o meu pai não pôde realizar o sonho dele. O meu pai não pôde entrar na igreja de Sobreiro acompanhado pelos filhos, noras e netos. Mas eu quero dizer que você tem a oportunidade de escolher hoje. Entrar não na igreja de Sobreiro, não na igreja de Laranjas da Terra. Mas se você fizer um propósito com Deus, um plano com Deus, você vai poder adentrar a Jerusalém com a sua família. Você vai poder adentrar a Nova Jerusalém
com a igreja, com todos os salvos, com todos os anjos. Ouça a música. Se você sentiu o chamado de Deus, que há uma necessidade de sua parte, de melhora na sua vida espiritual, de melhora de relacionamento com seus filhos, com os irmãos da igreja, se tem uma diferença entre nós irmãos, aproveite esse momento, levanta do seu lugar, vai abraçar o seu irmão de fé. Vamos terminar essa semana, irmãos, consagrando a nossa vida a Deus. Vamos ouvir a música e que Deus abençoe as nossas decisões. Amém. Sonhei que eu estava andando rumo a Jerusalém. Comigo estava minha família. Jesus vinha junto também. Os anjos me saudavam a sorrir, todo o céu festejava, eu ali com os salvos cantando vitória, eu e minha família. Eu estava no céu com a família de Deus e cantava aleluias a Jesus, nosso Salvador. Chegando a Jerusalém, eu pude perceber belezas incontáveis do lugar. Jesus foi me levando e mostrando maravilhas que eu nem sei descrever. Os anjos me saudavam a sorrir, todo o céu festejava, eu ali com os salvos cantando vitória, eu e minha família. Eu estava no céu com a família de Deus e cantava aleluias a Jesus, nosso Salvador. Eu estarei no céu com a família de Deus, cantarei aleluias a Jesus, nosso Salvador. Cantarei aleluias a Jesus, nosso Salvador. Hebreus capítulo 11, verso 7 fala assim: pela fé,
Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua família. Eu não tinha lido esse texto e prestado atenção que Noé fez tudo para salvar a sua família. A arca, irmãos, não foi para salvar aquele mundo. Tinha lugar para todos que quisessem. Mas o propósito de Noé foi salvar a família. Irmãos, a Bíblia diz que pela fé Noé fez isso. Pela fé ele acreditou que o dilúvio viria. E você, pela fé, tem que acreditar que Jesus muito em breve voltará. Pela fé, irmão, nós temos que nos preparar. Nós temos que lutar pela educação dos nossos filhos, pela religião na casa. Não dá, irmãos, para nós terminar mais um trimestre e quando puxarmos ali o quadro comparativo, vemos que temos 33% só que estudam a lição. Eu estive lá no Pará, irmão, numa igreja de roça, em que as pessoas sabem pouca leitura. O estudo da lição lá é 75%. É mais do que o dobro da nossa igreja. E nós estamos contentes ou sentados esperando que 33% vai edificar a nossa vida cristã. Eu gostaria de desafiar a igreja, irmãos, a mudarmos. Não que eu sou melhor do que ninguém. Tenho a mesma necessidade da graça de Cristo como qualquer um de vocês. Mas vocês já pensaram que quantas coisas poderiam ser evitadas se nós estivéssemos mais próximos de Jesus, mais apegados, se a nossa família fosse mais harmoniosa, se a nossa igreja vivesse mais harmoniosa? Nós vamos ajoelhar agora, irmãos, e vamos nos entregar a Deus. Bondoso Deus, obrigado pela Bíblia que nós temos. Obrigado, ó Deus, porque Jesus se revelou como o Messias prometido nas profecias e morreu na cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem um plano de salvação para nós. Eu rogo agora, Senhor, humildemente, tenha misericórdia de cada família aqui. Tenha misericórdia de cada indivíduo, de cada ser que está aqui presente, ó Deus. Nós estamos com os nossos joelhos dobrados diante da Tua presença, reconhecendo que nós somos incapazes. Mas a promessa é que tudo que pedirmos no nome de Jesus, o Senhor há de fazer por nós. Confiados nessa palavra, ó Deus, nós apresentamos aqui as famílias, os lares, os indivíduos, os filhos, os pais, os solteiros, que todos agora possam sentir abraçados por Jesus. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa circundar os lares. Que os Teus santos anjos poderosos, ó Deus, possa guardar essas famílias. E que nós, como igreja, ó Deus, possamos nos preparar para muito em breve nos encontrar contigo. Deus Santo, Pai bondoso, nós sabemos que aqui está tudo bem. Mas quando as lutas da semana, do trabalho, os desafios do estudo, do ganhar o pão começar, parece que é uma luta renhida. E eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, capacite cada um dos Teus filhos, capacite cada um de nós a vencermos pela graça de Jesus. Conceda para nós famílias vitoriosas, para sermos uma igreja vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém.